Bom estar com você de novo. Nós estamos percorrendo o Pentateuco e vamos recordar um pouquinho. Nós paramos na Páscoa, paramos no momento em que eles estão saindo do Egito, em Êxodo. Já no Gênesis, estamos em Êxodo. Lembra o nome do livro de Êxodo? Assim, a gente recapitulando, a gente vai gravando, né? O nome do livro de Êxodo, Shemot, nomes de Deus. Por que foi escolhido esse nome? Porque esse é um dos livros que mais aparecem os nomes de Deus, os nomes redentivos de Deus. E antes da gente continuar em Êxodo 13, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 105. O Salmo 105, no versículo 37, a gente a ideia daquilo que eu estou falando para você. O Salmo 105, no versículo 37, fala justamente onde nós estamos, na saída do povo do Egito. Então, fez sair o seu povo com prata e ouro. Primeira parte do versículo 37. Fez sair o seu povo com prata e com ouro. Lembra que nós vimos que ele é Jeová Jireh, o Deus que provê. Depois está escrito, entre suas tribos não havia um só inválido. E nós vamos daqui a pouquinho chegar em Êxodo 15, quando Jeová Rafá, não adiantamos em outra aula, quando Jeová Rafá, ele se manifesta, ele se apresenta como Deus que cura. E no versículo 28, alegrou-se o Egito quando eles saíram, porque ele tinha infundido terror. E aqui fala de Jeová Sabaoth, o Deus da guerra, o Senhor dos exércitos. E quando a gente fala que o povo saiu, nós temos a ideia do quê? De uma nação, não mais um grupo de escravos, mas uma nação agora sai do Egito. E essa nação é uma nação que sai organizada, é uma nação que sai com bandeira, com identidade. Por isso Jeová Nissi, que nós vamos ver daqui a pouquinho também em Êxodo, Deus se revelando como Jeová Nissi, o Deus que é a bandeira, nossa bandeira. Mas continuando em Êxodo, nós estamos em Êxodo 12, a Páscoa, Êxodo 13, o povo está preparado para sair do Egito, claro que não sem resistência, Faraó, como que se ele despaça para o prejuízo, e ele se levanta para perseguir o povo. Mas quando nós falamos dessa perseguição, precisamos olhar para a figura de Moisés. Moisés, ele é uma figura, ele é uma sombra, ele aponta aquilo que Jesus seria, para aquele que Jesus seria, se revelaria para nós. Então, quando a gente pensa em Moisés, pensa em todas as coisas da vida de Moisés que apontam para Jesus. E Jesus, ele foi para o Egito, fugido de Herodes, abrigado, né, no Egito, para que não morresse, e Moisés estava no Egito, ele foi criado no Egito. Quando nós olhamos para Moisés, nós vemos que ele é a figura daquele que resgata, aquele que redentor, aquele que tira de um estado e leva para outro, no caso da nação, de escravos para ser uma nação livre. E Jesus nos transporta do reino das trevas para o reino da luz. Então, nós vemos que Moisés, ele aponta para essa figura do resgatador, do redentor, aquele que veio para salvar tudo aquilo que nós viramos mais tarde encontrar em Jesus. Quando nós chegamos em Êxodo 14, o que é muito bonito é você ver em Êxodo 14, é a saída do povo. Nós temos, agora parece, de repente, não tínhamos ainda a presença da glória. Quando tinha Êxodo 14, nós temos a coluna de nuvem, a coluna de fogo, mostrando uma presença. Esse nome é muito forte para nós, a presença de Deus acompanhando durante todo o deserto, para que eles não fossem destruídos. E a coluna de nuvem de fogo, quando a gente viu lá em Gênesis 15, você lembra que era uma manifestação de Jesus. E aqui é a presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo andando com o povo durante todo o deserto, guardando, protegendo, livrando. E aqui em Êxodo 15, nós temos o cântico de Moisés, um profeta que levanta no meio do livramento, ele levanta um cântico. E se a gente levar para Jesus, é o cântico que nós temos em Apocalipse, ainda fazendo paralelo entre Moisés e Jesus. É um cântico muito intenso, muito rico, que mostra o nível de guerra, que mostra que não foi simplesmente, não foi o que todo mundo pensou, simplesmente praga, não. Foi mexer com as raízes, quebrar cadeias, livrar de opressão, destruir os deuses do Egito. Foi guerra, muita guerra, que olhos naturais não viram, mas que Deus revela através do cântico de Moisés a intensidade da guerra, inclusive quando eles estavam saindo, porque nós temos o mundo espiritual e o mundo natural. Nós temos uma tendência a pensar que o mundo natural está muito distante do mundo espiritual. Não é isso. O mundo natural e o mundo espiritual, Deus nos ensinou isso através da sua palavra, são mundos paralelos. Os céus dos céus, o paraíso, está muito em cima de nós. Mas o mundo espiritual está ao nosso redor. Ele mesmo nos ensinou que nós temos anjos que campam ao nosso redor. E nós temos um inimigo que anda ao redor. Então tudo isso está ao nosso redor. É um mundo paralelo muito real. E quando nós chegamos em Êxodo 15, versículo 9, está escrito que o inimigo dizia, o povo estava saindo ali do Egito. O inimigo dizia, isso é uma informação dada por revelação a Moisés. Nós não vemos isso no Elá até a Páscoa. Nós não vemos o inimigo dizia, como a gente vai saber se não for por revelação? Então, aqui Deus revela para Moisés, está escrito, o inimigo dizia, perseguei, alcançarei, repartirei os despolos, a minha alma se afastará deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Esse é o propósito das trevas. Porque quando a gente olha com os nossos olhos naturais, a gente vê só Faraó, parece Faraó arrependido ou medindo o prejuízo que ele ia ter sem a mão dobra dos escravos, ele reage e ele, da cabeça dele, ele pensa, eu vou perseguir o povo. Não, Deus nos dá uma lição aqui. Ele mostra que a influência do mundo espiritual na mente, por isso que a Bíblia fala o tempo todo de renovação de mente, que a mente é o campo de batalha, por isso que a gente precisa do capacete de salvação, porque nós ou nós temos a influência do céu, ou nós temos a influência do inferno sobre a nossa mente. Aqui, Faraó, ele recebeu uma influência do inferno e uma ideia veio no sua mente, vou perseguir esse povo. O temor que ele teve de tantas pragas e o prejuízo que tinha dado para o Egito, de repente desapareceu a mente dele. E por que ele pensou? Aqui está escrita a razão, por quê? De onde veio esse pensamento de perseguir? Se a gente levar isso, trazer isso para o mundo moderno, porque falar Hitler era falar de uma história moderna, de onde veio esse pensamento de exterminar um povo, de onde veio tamanha crueldade, a gente vê que o fruto, ou melhor dizendo, a fonte de onde é realmente uma fonte do inferno, como aqui está escrito em Êxodo 15, mostrando essa preciosidade na palavra de Deus. E aqui ele mostra a guerra de Deus agindo contra um intento de Satanás, e está escrito que Deus, no versículo 10, como resposta, soprou um vento, o mar os cobriu e afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. O Senhor, quem é como tu entre os deuses, quem é como tu glorificado em santidade, terrível em feitos, glorioso que opera maravilhas. Aqui nós temos um grande exemplo de guerra espiritual. Indo agora para Êxodo 17, nós temos
nós temos ainda falando de guerra, Êxodo capítulo 17, nós vemos aqui o povo já no deserto, atravessou o Mar Vermelho se abriu com terra seca, por isso o cântico de Moisés, em homenagem à abertura do mar, em glorificando, adorando a Deus pelos seus sinais, pelos seus prodígios, pelas suas maravilhas. Agora do outro lado do mar já tinha uma outra realidade, agora não era mais eles e os egípcios, agora é o povo e o deserto. Daqui para frente, durante muito tempo, a gente vai ficar com esse problema, o povo e o deserto, um comportamento no meio do deserto. Até então, era o povo e o Egito, o povo e o exército de Faraó, agora é o povo e eles mesmos. O problema vai ser o comportamento deles diante da escassez, diante de uma necessidade absoluta de confiança total no Deus do impossível, no Deus que guarda, no Deus que livra, aquele que já tinha se revelado para Abraão como o escudo, o Deus que é o nosso escudo, e eles vão ter muita dificuldade. E mais uma vez a gente volta para o assunto da mente, porque a mente deles são pensamentos que por gerações, pensamentos de mediocridade, e Deus quer renovar a mente desse povo. Não esqueçam nada, lá em Êxodo 5, eles saíram para comemorar uma festa no deserto. Nós temos em Êxodo 12, acabamos de ver, uma festa que não foi no deserto. A primeira Páscoa foi dentro do Egito. Agora, a festa que vai ser, que eles vão celebrar, vamos encontrar em Êxodo 19. Estamos aqui, então, do outro lado do mar, com uma realidade. É importante você saber que Êxodo 14 fala dessa travessia do Mar Vermelho, e celebrado em Êxodo 15, nos fala a travessia do povo aponta para o batismo, o batismo do Espírito Santo, o povo que é liberto dos seus inimigos e é santo no meio das águas, saindo do outro lado com uma nova realidade, novas escrituras, trazendo para nós novas criaturas. Mas, então, do outro lado do mar, agora eles tinham ouro, eles tinham prata, nós seríamos no Salmo 105, não tinha ninguém enfermo, mas eles tinham um problema. Qual era o problema deles? O problema deles agora eram necessidades básicas, necessidade de alimentação, necessidade de água. E eles tinham também o problema deserto. Deserto, o que é que você encontra no deserto? Serpentes, escorpiões, perigos normais, você encontra problemas de desidratação, insolação. E Deus já mostra que a presença da coluna de nuvem e fogo era a proteção. Durante o dia, esse povo não tinha problema com o sol. Aquela coluna de fogo, ela se estendia um todo em cima deles. É como que uma cobertura, não deixando que o sol os atormentasse. Então eles tinham essa coluna de fogo, que era de nuvem durante o dia, a coluna de nuvem. E essa coluna de nuvem não ficava só indo adiante, ela se estendia como um todo, guardando aquele povo durante toda a sua caminhada. Ele tinha idosos, tinha crianças, tinha homens, tinha mulheres, e eles não se guardados nessa caminhada. E durante a noite, os animais do deserto não é só serpentes, escorpiões, tem outros animais no deserto, tem outros predadores que realmente são perigos do deserto, mas o povo, nenhum deles foi tocado, com exceção que nós vamos encontrar lá no livro de Números, serpentes abrasadoras, serpentes abrasadoras, mas isso vai ser mais pra frente. E esses animais, eles não chegam perto, porque a coluna de fogo os protege. E isso é a proteção de Deus diária. Se Deus desse abrir os nossos olhos, e claro que pode nem, não, mas se Deus abrisse agora os seus olhos, você visse todos os perigos que você corre, quantos livramentos diários, isso já seria um grande motivo para você entrar em adoração. Mas muito melhor entrar em adoração, sabendo que, mesmo sem que seja necessário abrir os seus olhos, sabendo que Deus guarda, que Deus livra e que Ele é a nossa proteção, nosso escudo, a presença do Espírito Santo em nós, guarda de toda a aflição, de toda a destruição do inferno sobre as nossas vidas. E então nós temos provisão, o problema provisão, não falamos? O problema provisão. O problema provisão, Deus determinou e anunciou que o pão viria do céu. Jesus usa essa passagem. Jesus fala sobre isso em João capítulo 6, que uma geração comeu maná e pereceu. Mas ele é o verdadeiro pão do céu, que veio do céu, o pão, o alimento, que nós precisamos, um alimento diário. Porque o maná, quando Deus mandou, ele deu um aviso. Teve que ser colhido diariamente, de segunda a sexta, sexta-feira, porção dobrada, porque no sábado, dia do descanso, não haveria maná e não poderia colher o maná que sobrou nunca. Seria ir levando para Jesus, para você ver como é importante o Pentateuco. O Pentateuco anda de mãos dadas com tudo aquilo que Jesus vai nos ensinar. Porque quando os discípulos pediram para ensiná-los a orar, ele também usou essa passagem, ele também usou essa imagem do maná, quando ele ensinou os discípulos a dizer, peçam o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Então, ele estava falando da presença, uma porção de milagre diário. Nós temos experiências diárias com Deus, porções diárias da sua presença, porções diárias de provisão, e enfim, porções diárias da sua glória. E nós não podemos viver de experiências passadas. Então, o maná que vinha sobre o povo era não só para alimentar toda uma geração, mas também para anunciar o pão que viria do céu, Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. E quando nós falamos de pão, vamos lá para Êxodo 17, pode ver aqui no seu quadro, está vendo na sua aula aqui, no seu PowerPoint, está escrito aqui, em capítulo 17, chegados a Refidim, eles caminham com a coluna de nuvem, com a coluna de fogo, alimentados pelo maná. Mas aí tem outro problema, água. Maná caiu do céu e a água. Então, chegados a Refidim, onde esperavam encontrar um grande manancial, desiludiram-se, estavam prestes a perejar Moisés, e em sua incredulidade provaram a Deus, desconfiavam do cuidado do Senhor, a qual se manifestara a eles na coluna de nuvem, na coluna de fogo, e seus livramentos no passado. Por isso lhe deu ao lugar o nome de Massá, que significa prova, e Meribá, contendo, porque Deus sucessou a prova, e eles contenderam com Deus, contra Deus. Então, em Êxodo 17, como nós vimos aqui, nós estamos em Refidim, e o problema é a água. E Deus diz que para Moisés agora, pega a sua vara, a vara com que você feriu o mar vermelho, e aqui no versículo 6 está escrito, aqui no versículo para você entender melhor. Respondeu o Senhor a Moisés, passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão a vara que feriste no rio, e vai, eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor em meio de nós ou não? Aqui
Se você prestar bastante atenção, olha que vou repetir no versículo 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. A presença, ele estava ali, ele estava mostrando, eu sou a rocha. E quem é que estava ali? Jesus. Jesus, ele disse, eu vou estar ali na rocha. Eu imagino ele olhando ali, Moisés, e Moisés ferindo a rocha. E ele já antecipando, mostrando que ele, rocha, Cristo, a rocha, seria um dia ferido para que dele fluísse rios de águas vivas, para trazer para a terra o rio que sai do trono de Deus, trazendo vida. O que foi perdido no Éden, que nos vimos em Gênesis, foi perdido o zoe de Deus, vida. Vamos recordar? Nós temos vida física, Deus, e você tem os órgãos vitais, você respira o ar, isso é Deus. Agora você tem a vida emocional, que é o seu nefs, e você tem a tua vida espiritual, a vida de Deus dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, que é o Zoe, né? Que traz isso, Zoe em grego, trazendo essa palavra para o hebraico, Ruar. Então, Ruar, que é a palavra espírito, o sopro de Deus. Então, Jesus, ele traria para a terra o que o homem perdeu no Éden, que é o rio. Lembra quando nós vimos nas aulas que falamos tanto do rio do Éden? Então, o rio de águas vivas que flui, ele anunciou lá em João capítulo 7, que ele traria esse rio de águas vivas. Ele também falou para a mulher samaritana na beira do poço, que ele traria isso, que esse rio de águas vivas fluíam do seu interior. Então, Jesus, quando ele morreu, entregou seu espírito, ali quando o soldado veio e perfurou e passou o seu lateral, saiu sangue e saiu água. Então, a rocha ferida, jorrando vida e vida em abundância sobre a terra. Essa é uma figura fantástica, maravilhosa da obra de Cristo para nós, já anunciada aqui no livro de Êxodo. Jesus, você vai ver, ele vai aparecer em muitos momentos, né? E ele vai aparecer para Moisés em todo o tempo. Ele começa a se revelar lá na sarça e vai continuar a se revelar lá no Monte Sinai de uma forma muito intensa. Ele vai aparecer o tempo todo. E aqui, quando chegamos no versículo 8, nós vamos encontrar a revelação, lembra, Êxodo, Shemot, nós vamos encontrar a revelação de outro nome de Deus. Quando eles chegam, nós chegamos em Êxodo 17, de repente parece um inimigo. Um inimigo, até então eles só conheciam Faraó e o seu exército. Agora aparece Amaleque. E Amaleque, assim como Jesus se revela em Revidim, como aquele que viria para trazer, seria ferida, rocha ferida para trazer vida, agora em seguida nós temos a relação do nosso inimigo, que Amaleque é uma figura de Satanás, é uma sombra de Satanás. E quando Amaleque aparece, um povo que não estava acostumado, aliás, nunca tinha enfrentado uma guerra, eles saíram com armas, porque fazia parte da restituição deles. Eles saíram com ouro, com prata e também com armas. Como que a gente sabe que saem com armas? Porque aqui, em Êxodo 17, quando se levanta essa guerra, eles aparecem com armas nas mãos, com espada, Josué com espada. Então, de onde vinham essas armas? Armas que eles receberam antes de sair do Egito. E tudo bem, eles têm armas, mas não sabem guerrear. E nesse momento, Deus se revela como o Senhor Jeová em si, o Senhor nossa bandeira. Josué fica ao pé do monte, guerreando com Amaleque junto com o povo, e Moisés sobe com Arão e Ur, e Arão e Ur seguram as suas mãos, quando suas mãos cansavam, porque enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo prevalecia. Quando as mãos de Moisés abaixavam, o povo perdia. E aqui Deus mostrando já o poder da oração, e que o nosso inimigo, ele é derrotado, ele recua, enfraquece e é derrotado diante da unidade e da oração. Mas o nome que ele se revela, aqui vamos ver em Êxodo 17, versículo 15, e Moisés, depois dessa vitória, e Moisés edificou um altar, e ele chamou o Senhor é minha bandeira, Jeová Nissi. Então, livro de Êxodo, Shemot, nomes, Jeová Rafá, em Êxodo 15, quando ele se revela, o povo chega à beira de mar, com sede, e descobre as águas são amargas. Ali o Senhor manda Moisés, nós já falamos, eu estou só recordando, nós já falamos de Êxodo 15, quando estávamos no livro de Gênesis, e eu adiantei quando falei da árvore da vida. Mas para aqueles que esqueceram, vamos recordar. Êxodo 15, quando eles chegam dessas águas amargas, era uma geração de guerreiros, ali tinha todo tipo de potencial. Tinha aqueles que seriam fortes em guerra, como Josué, Caleb, e os futuros guerreiros, Otiniel, enfim, uma geração de guerreiros na Maria beira de Mara. Tinha também uma pessoa com mistério, como profetisa Miriam, o sumo sacerdote Arão. Eles não tinham consciência disso. A unção viria no processo, né? Eles descobririam para que eles foram chamados. Mas ali eles estavam, já tinha essa semente dentro deles. Ali também tinha um futuro artista, Bezalel, de Deus, que ainda não tinha talentos naturais, mas ainda não tinha consciência do quanto ele realizaria a obra de Deus. Mas todos eles precisavam ser curados na alma. Quando chegam diante das águas amargas, deu a ordem para Moisés, para cortar uma árvore que tinha perto, e mais uma vez, Jesus se revelando, ele, a árvore da vida de lá do Éden. Ele está falando, olha, eu sou a árvore da vida, e eu precisei ser cortado, eu precisei morrer. A árvore morreu. Quando Moisés cortou a árvore morreu. Uma árvore cortada é uma árvore morta. Uma árvore cortada é uma árvore morta, porém, com seiva derramada, com vida, a vida da árvore é seiva. E essa seiva, ela foi derramada, quando Moisés colocou essa árvore cortada nas águas. Essa seiva foi misturada com água, e foi a seiva da árvore, a vida da árvore, que curou a Mara e tornou águas doces. Jesus, o seu sangue derramado na cruz do Calvário, ele nos cura fisicamente, ele nos cura emocionalmente, ele nos traz redenção. Então, mais uma vez, um nome de Deus mostrando a obra de cruz. O livro de Êxodo mostra muito a obra de cruz. O livro de Gênesis mostra muito a obra de cruz. Então, você, como aluno, chega a que conclusão comigo? Que o Pentateuco revela Jesus. Por isso, nós não podemos desprezar o Antigo Testamento, porque ele inteiro aponta para Jesus, revela Jesus. E Jesus mesmo volta no Antigo Testamento para mostrar a revelação de quem ele é, e como já estava anunciado isso, quando ele fala que é o pão que desceu dos céus. Por isso, nós temos então, aqui em Gênesis 15, ele se revela como Jeová Rafá, o Deus que cura, e em Êxodo 17, Êxodo 15. E em Êxodo 17, ele se revela como Jeová Nissi, a nossa bandeira. Agora, um povo curado, um povo, uma nação livre,
um povo com identidade, com bandeira, mas faltava ter ordem desse povo. E é o que vai acontecer dentro de pouco quando nós chegamos em Êxodo 19. Mas quando nós chegamos em Êxodo 18, nós encontramos Jetro, o sogro de Moisés, mais uma vez. Moisés, imagina agora um povo para você governar, para você pastorear, para você liderar com todo tipo de problema. E Moisés, ele estava acumulando todas as funções dele mesmo. E o conselho do seu sogro Jetro divide tarefa. Você começa a ver agora uma organização no povo que sai do Egito e começa a se organizar. Aqui nós começamos a ver uma organização, digamos, religiosa, uma organização ministerial. Então, Jetro está falando, você tem unção, você pode delegar essa unção, você pode impor as mãos sobre 70. E esses homens vão te ajudar a governar, a pastorear. E por isso, Moisés, em Êxodo 18, segue o conselho do seu sogro, porque a sobrecarga é muito grande, como a gente estava falando agora, nós vemos a primeira organização. Antes, um povo desordenado, eles estavam unidos com uma causa, unidos para serem livres do Egito. Mas agora, eles precisavam continuar andando unidos pelo deserto, mas eles tinham agora que ser ordenados, tinha que ter ordem. E a primeira ordem foi uma ordem ministerial. Veja, o que Jetro aconselhou é muito interessante, porque Moisés ele vai se mostrar um grande aluno e ele vai repetir a mesma coisa que Jetro aconselha. Ele diz aqui, Jetro diz a Moisés em Êxodo 18, versículo 21, procura dentro do povo homens capazes, aqui ele está falando de habilidades naturais, homens que têm chamado para liderança, que têm habilidades, que sabem falar, que exercem influência, homens que se destacam. E aqui está falando homens capazes, homens tementes a Deus, que fala da vida espiritual de cada um desses homens líderes que o ajudariam, homens de verdade que aborreçam a avareza, homens posicionados, põe sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. E assim fez Moisés, e assim foi organizado. Eu falei que Moisés é um bom aluno, porque quando você chega em Deuteronômio 1, já se passaram 40 anos. O povo está para entrar, quando você chega em Êxodo 1, quando você chega em Deuteronômio 1, quando Moisés, o povo está já atravessou o deserto, passou por várias experiências, eles estão tentando a terra prometida, Moisés usa o mesmo padrão que Jetro o ensinou. Então aqui em Deuteronômio 1, versículo 13, está escrito, aí é Moisés falando, não é mais Jetro. Ele está falando quem ele escolheria para entrar como espia na terra. Então ele fala, tomai os homens sábios, entendidos e experimentados segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então nós temos aqui Moisés aplicando mais uma vez o conselho do seu sogro Jetro. Nós vamos, neste momento, entrar num momento muito importante. Nós temos a primeira festa celebrada, que é a Páscoa, e nessa próxima aula nós vamos entrar numa festa, na segunda festa celebrada. Nós temos 3 festas obrigatórias que Deus determinou, que Deus colocou para Moisés, para que Moisés ensinasse como sendo elas obrigatórias. A Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. São 3 festas obrigatórias. E por que obrigatórias? Porque as 3 apontam para Jesus. Já apontaram para Jesus. A primeira, Jesus, a nossa redenção, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que nos tirou das garras das trevas, como aconteceu o povo saindo do Egito. Nós vamos entrar agora na segunda revelação de Jesus através de uma festa. Já vimos que Deus se revela através dos seus nomes. Deus revela Jesus através de muitas figuras que aparecem na caminhada do povo do Egito, saindo do Egito e caminhando pelo deserto. E agora nós vamos ver que Deus vai revelar através das festas. Ele anunciou tanto a festa, a saída, dizendo para Faraó, Moisés para Faraó, e o meu povo vai me celebrar uma festa no deserto. Essa é a segunda festa. É a festa de Pentecostes, celebrada no Monte Sinai. Quando eles chegam, depois de 3 meses de caminhada no Egito, eles chegam até o Monte Sinai. E nós vamos encerrar essa aula, para na próxima a gente vai começar a revelação da segunda festa, que é a Pentecostes.